Pois é, o tempo, hein? Hoje é um dos recursos que mais faz falta para as pessoas. E é um tema que nós vamos discutir a partir desse momento. Meu nome é Abimael Farias, doutor em Educação, auditor independente e perito contador. O tempo é um dos recursos que mais é buscado hoje em dia pelas pessoas. Cerca de 46% dos brasileiros dizem que não tem tempo para fazer o que gosta. 13% deles requer tempo para dedicar à família. Cerca de 7% apenas quer tempo para cuidar das questões pessoais. Outros 4% querem se dedicar às suas atividades físicas. E 6% querem fazer compras pessoais. Note que boa parte das pessoas, ainda que se dedique ao trabalho, não consegue fazer dentro de um determinado tempo tudo o que precisa ou tudo o que gostaria. Mas o que é o tempo? Muita gente sabe o que é, mas não consegue explicar. Esta pergunta tem intrigado estudiosos, matemáticos, físicos, filósofos e curiosos, como eu, ao longo da história da humanidade. Contudo, dificilmente alguém vai chegar num consenso. Porque o tempo tem vários conceitos, várias definições, mas para o ser humano, em senso comum, o tempo é apenas um evento psicológico, ou seja, da sua cabeça. É apenas uma sensação de transmissão e de um movimento. De transição de um movimento. Muitas vezes a gente fala, poxa, o tempo passou que eu nem percebi. É uma questão psicológica. O tempo, apesar de estar vinculado a eventos externos ao indivíduo, sempre será definido de forma variada. Tanto que os estudiosos e estudiosos renomados, cada um define tempo de uma forma. Por exemplo, Einstein dizia que o tempo é uma ilusão, que é a distinção entre passado, presente e futuro, e que isso não passa de ilusão. John Wheeler dizia assim, é um jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse ao mesmo tempo. Mas, na verdade, o tempo é tudo isso, mas também o tempo é um período contínuo, no qual os eventos, os acontecimentos se sucedem. Para alguns outros é uma duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, de passado, de futuro. É um instante vivido no presente, que daqui a pouco se torna passado. Para outros eles dizem assim, é um espaço entre dois instantes que se separam pelo presente, pelo passado ou pelo futuro. Os fatos, os atos humanos ocorrem dentro de um tempo. E esses atos, no fundo, são acontecimentos provocados pelo homem ou não provocados pelo homem, mas que se sucedem.
Essa ideia de sucessão, essa ideia de acontecimento em um determinado instante, marca a existência de um tempo. Então, passa-se aí a ideia de duração, de sucessão, de mudanças própria da experiência humana. Se um homem morrer, um tempo deixa de existir para ele. Então, se a gente for considerar sob o ponto de vista da física, é uma medida. O tempo é uma medida. Medida de movimento ou estrutura fundamental da realidade. É o que diria Platão ou Aristóteles. Enfim, uma construção mental subjetiva, isso para Agostinho e para Kant, dois grandes filósofos. O fato é que cada instante que nós vivemos, nós estamos no momento presente. E cada instante, é nesse instante, pequeno instante, que tudo se realiza e que ocorre. Então, tudo aquilo que realizamos ocorre no momento presente. É o momento que requer toda a concentração naquilo que está se realizando. Hoje, contemporaneamente dizendo, este momento presente, ele tem sido cada vez mais intenso. Porque dentro dele tem se colocado cada vez mais coisas a serem feitas. Em nome do que Marilena Chauí vai chamar de produtividade. Não produtividade no bom sentido, mas a produtividade. Aquilo que a gente coloca mais coisas dentro de um mesmo espaço de tempo para produzir o máximo em determinado momento. E para isso, evidentemente, que o homem racionaliza cada vez mais os processos, as ações, as coisas que tem que fazer. Então vai subdividindo, gerando especialistas em fazer cada coisa, porque o tempo não é suficiente para você fazer tudo. Então você às vezes tem que pagar alguém para poder fazer determinadas coisas que você não consegue fazer dentro daquele tempo. E isso se chama racionalização. O importante é que você comece a entender que muitos de nós, muitas pessoas, abandonam o momento presente. E para permanecer nesse momento presente, muitas vezes precisa-se de um esforço enorme, porque nós temos tantas coisas que nos chamam a atenção durante o dia, na internet, no nosso trabalho, as preocupações vão chegando, então é preciso que você comece a eleger o que você vai resolver primeiro, o que você vai fazer primeiro, o que você pode deixar para depois. É aquelas sensações de existem coisas que eu preciso fazer agora, neste momento, neste presente. São aquelas coisas urgentes. Mas existem outras que pode ficar para daqui a pouco, mas daqui a pouco não quer dizer para amanhã, daqui a pouco mesmo. Aquelas coisas que estão na emergência, mas que precisa ser realizado. Mas evidentemente que existem coisas que precisam ser feitas, mas que é de pouca urgência, é de baixo risco, é de baixa possibilidade de alcance, mas que você pode aguardar um momento maior. E existem aquelas coisas que não são urgentes e que você, é claro, pode deixar para depois, mas não deixar para depois nem sempre é bom. Porque à medida que você vai deixando para depois, as coisas vão se acumulando e você acaba desenvolvendo um quadro de ansiedade ou desenvolvendo um quadro de estresse. Então é preciso ter cuidado com aquilo que você deixa para depois. O fato
é que o tempo, na verdade, é onde você gasta a sua vida. Então, tempo e vida são parelhos, andam juntos. Embora a vida seja movimento. E este movimento ocorre dentro de um tempo. Por isso, saber gerir seu tempo pode representar a diferença entre liberdade e servidão. Muita gente é escravo do próprio tempo. Mas muita gente consegue se libertar desse ciclo do tempo à medida que faz uma boa, ou no mínimo, uma gestão do seu tempo. É claro, a gente gere o tempo para evitar desperdícios com aquilo que não acrescenta, com aquilo que gera uma distração, mas que não vai te levar a lugar nenhum. É lógico que não pode se esquecer que existem coisas que você vai se distrair para oxigenar o seu desenvolvimento psicológico, para oxigenar até mesmo o seu dia a dia, e precisa de alguma distração, mas não é aquela distração exacerbada. É preciso dizer que nessa gestão de tempo, uma das coisas que as pessoas mais querem ter é controle do seu tempo. E controle do seu tempo implica dizer que ele é capaz de agir, de desenvolver diversas atividades dentro do seu tempo, mas atividades que caibam dentro daquele tempo. E que nem por isso ele se desespera quando não cabe. É preciso entender que administrar o tempo significa que você precisa dimensionar quanto tempo cada coisa que você desenvolve precisa para que ela chegue ao final. O que ocorre é que muita gente enche o seu tempo de várias coisas. E muitas coisas não são urgentes, não são de emergência, não são coisas que vai contribuir para o objetivo daquela semana, daquele mês, daquele ano. Mas cada um precisa controlar seu tempo. É um hábito, o hábito de controlar. Aliás, nós vivemos na sociedade do controle, onde as pessoas querem controlar de tudo. E não seria diferente com o recurso tempo. E lembre-se, tempo é vida. É o tempo que cada um quer ter para chamar de seu. O seu tempo. Ora, se você tem o controle do seu tempo, você se sente bem. Lhe dá uma sensação de liberdade. Às vezes falsa liberdade, mas lhe dá uma sensação de liberdade. Mas se você não consegue controlar o seu tempo, você se estressa e pode, evidentemente, ficar ansioso quando não desenvolve quadros mais agressivos de ansiedade ou de estresse. O fato é que, quando você consegue controlar, você se sente bem, a autoestima aumenta. Quando você não consegue controlar seu tempo, controlar as quantidades de coisas para serem executadas, planejadas, feitas, desenvolvidas, quando você não consegue, você, além de iniciar um quadro de estresse, também pode desenvolver um quadro de ansiedade e, portanto, tendente a diminuir a sua autoestima. E, neste caso, ligado a uma sensação de servidão. Então, na gestão do tempo, há coisas que elevam o foco no tempo presente, como o desejo de fazer determinada atividade, a decisão firme e forte de desenvolver aquela atividade ou aquele pensamento, a disciplina na hora de executar fielmente dentro daquelas condições de tempo.
e a determinação, ou seja, aquele esforço que você põe para alcançar. Muitas vezes as pessoas, elas se distraem no meio do caminho, elas perdem a concentração. Ou são pessoas indecisas que não conseguem decidir o que vai fazer primeiro. São tantas coisas para serem feitas que você não decide. O que eu vou fazer primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto lugar, você não consegue se organizar. Então, é necessário querer, medindo os riscos, as perdas, diante dos ganhos. Então, esse desejo, este querer, precisa estar em evidência na hora de você estar presente dentro daquilo que você está desenvolvendo. É claro que existem outras coisas que tiram o foco do tempo presente. É o caso, por exemplo, das redes sociais. É o caso, por exemplo, da TV. É o caso, por exemplo, das novelas. É o caso, por exemplo, de várias coisas, de uma fofoca, de uma... até mesmo do próprio estresse e da própria ansiedade. Isso lhe tira o foco do momento presente. E aí, você, por mais que se esforce para desenvolver uma atividade no tempo que você poderia fazê-lo, você acaba não fazendo. Porque você não conseguiu gerir o seu tempo. Tirar o foco do tempo presente leva ao desperdício. É o que faz doenças psíquicas também. Ansiedade, estresse, outros tipos de transtorno. Ou mesmo aquele foco que você dá a outras coisas que não têm muita importância, que nada vai contribuir para o alcance do seu objetivo, ou do objetivo que você traçou. Ansiedade é uma delas. É uma reação normal, evidentemente. Em momentos de estresse e dificuldade, quem é que não tem ansiedade? Que é diferente de transtorno. Não é? O transtorno da ansiedade, quando você menos espera, ele aparece e sem qualquer motivo. É uma resposta emocional desproporcional, dura semanas, meses, tem sintomas físicos, inclusive, interfere no seu dia a dia, parece possível de controlar. Muitas vezes é aquela pessoa que desenvolveu um quadro de insônia, né? Bruxismo, sobrecarga, a pessoa está sobrecarregada de tantas coisas, mas ela, mesmo sobrecarregada, ela falta concentração, ela tem dificuldade de enfrentar a realidade, e isso é desenvolvido através de um quadro de ansiedade. A mente ansiosa, estressada, é aquela que reclama de tudo e diz assim: eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para mim. E há muitas outras reclamações. E tudo está ruim. É aquela mente que procrastina tudo. Não, vou deixar isso para depois. Depois eu faço. Ou então é aquela pessoa que tenta fazer, mas ela não acredita em si mesma. Ela não confia em si mesma. Ela se sente insegura. E aí ela faz uma vez, e ela acha que aquilo não está certo, ela faz de novo. E ela continua fazendo. E cada vez que ela faz mais tempo ela perde. E aí não é capaz de sair desse ciclo quando pensa que não, o tempo já passou e todas as coisas que tinham anteriormente para serem feitas ou que tinham sido programadas para serem feitas não foram. Cuidado, gente. Cuidado com esse sentimento de insegurança que às vezes se instala em vocês. Cuidado com essa questão de procrastinar sempre. Mas não é só isso. As crenças que são limitantes. Às vezes a pessoa diz assim: isso não é para mim.
Ah, eu já estou velho. Ah, eu nunca vou conseguir. Ah, eu não tenho sorte. Isso são crenças limitantes que a própria pessoa se impõe e que acabam interferindo nas ações em que ela devia estar no presente, mas às vezes está no presente fazendo outra coisa que não deveria e deixando de lado aquilo que contribuiria para alcançar o resultado ou alcançar a objetividade. Uma mente normal, em vez de reclamar, aprenderia tudo. Enxergaria a realidade com mais equilíbrio, com equanimidade, com igualdade de ânimo. A mente normal evita deixar para depois, está disposto a sair da zona de conforto, enfrenta o medo, tem pensamentos positivos. Eu posso. É possível, eu vou conseguir, eu sou capaz. Note que este é um comportamento de uma mente normal. Então comece a trocar aquilo que é negativo por aquilo que é positivo. Note que as pessoas estressadas, elas estão constantemente cansadas. E esse estresse é que desperta nas pessoas o quadro de ansiedade ou de transtorno. Eventualmente você vai encontrar pessoas com TOC que desenvolveu a partir de ansiedade crônica, TAC, transtorno de ansiedade generalizada, né? O transtorno de pânico, quanta gente tem medo de tudo, né? De várias coisas, de elevador, transtorno de pânico. Quantas pessoas têm medo até de interagir com outras pessoas? Então, tudo isso é gerado a partir da falta de gestão do tempo. No outro vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre algumas técnicas que nós podemos desenvolver para gerir melhor o seu tempo. Por hoje nós ficamos aqui e eu aguardo você, né, para qualquer momento fazer uma consultoria, trabalhar com auditoria independente ou mesmo com perícia. Eu estou à sua disposição. Até a próxima. Muito obrigado.